Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. O que é julgo desigual? Será que um crente pode casar com um incrédulo? Será que eu posso montar uma sociedade com uma pessoa que não conhece a Deus? Hoje eu quero trazer para você aqui um vídeo pastoral e teológico, então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você aprende com o Teu Lugar. Deixe sempre seu comentário com a sua pergunta, com a sua reflexão, com o seu comentário, reagindo sobre o vídeo que nós postamos aqui. O seu feedback é sempre muito importante para nós. Hoje eu quero adicionar de forma bem direta e bem prática o que é julgo desigual. Eu não quero trazer aqui um vídeo muito técnico com relação a isso, mas mais um vídeo pastoral, porque há muitas perguntas aqui no canal sobre se eu posso casar com uma pessoa descrente, se eu que já casei com uma pessoa descrente, se eu posso permanecer casado, se eu tenho que separar. E aí vem sempre o termo, né, julgo desigual. E poucas pessoas leem o texto e interpretam o texto como se deve. E eu quero fazer isso com você a partir de agora. A primeira questão com relação a julgo desigual é a questão de português. A língua portuguesa é julgo desigual e não julgo desigual. Julgo é a conjugação do verbo julgar na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Já voltando aqui para a sua escola lá, quando você tinha aula de português, conjugação de verbo, né? Eu julgo, tu julgas, ele julga, nós julgamos, vós julgais, eles julgam. Este é o verbo julgar, né? Não tem nada a ver com jugo. Jugo é uma canga, uma peça de madeira que era colocada entre dois bois que deveriam arar a terra ou fazer alguma tarefa que os bois deveriam fazer junto, puxar uma carroça, por exemplo. Então, essa canga era colocada sobre os bois e os bois deveriam fazer uma tarefa específica. Era uma tarefa de carga, uma tarefa de carregar ou conduzir alguma coisa. E aí então vem o que é o julgo desigual. O julgo, essa canga, quando era colocada em dois animais muito diferentes, um boi era mais alto do que o outro, ou um boi mais forte ou mais rápido do que o outro, essa condução ela era de forma não harmoniosa. E por causa dessa irregularidade na condução do carro, da carroça, havia prejuízos na hora de lavrar e arar a terra. Então, por isso que era um bom agricultor, alguém que sabia mexer com um carro de boi, usar o jugo, ele colocava então dois bois da mesma estatura, com a mesma força, para que a condução fosse então de forma linear e de forma ordenada, harmoniosa, e não entrasse em desacordo pela capacidade ou pela altura do boi. Então aqui só uma introdução para você entender o que é um julgo desigual. Um detalhe também, né? Havia uma lei lá em Deuteronômio que dizia para não colocar um boi com um jumento. Então, para que não houvesse até também esse julgo desigual, não só com bois, mas boi e jumento. Inclusive, para o judeu, Deuteronômio 14, do versículo 1 ao versículo 8, os judeus consideravam o boi um animal limpo e o jumento um animal impuro. Então, também não poderia por conta dessa parte da lei que Deus havia dado a Moisés. Então, nessa introdução, você já entendeu agora o que é um julgo desigual. Paulo usa esta metáfora no texto que ele escreve numa carta aos Coríntios. Vamos ver agora o contexto da carta de Paulo? Leia comigo a carta de Coríntios. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Aqui ele está falando de ética e moral, né? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Aqui ele está falando de vida espiritual. E que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Aqui ele está falando de adoração. A pergunta é, aonde se aplica esse texto? A gente pode fazer uma exegese técnica aqui sobre esse texto, mas
aonde se aplica na vida normal, cotidiana do cristão, aqui numa palavra, num vídeo pastoral para você. O interessante é você perceber que o texto fala de duas formas: explicitamente e implicitamente. Explicitamente, o texto está falando sobre a associação de incrédulos com crentes, de forma que havia uma adoração pagã dos crentes. Vamos dar um exemplo aqui. Os pagãos convidavam os crentes, os cristãos de Corinto, para comerem à sua mesa, uma mesa idólatra. E assim como aqueles que participam da mesa do Senhor participam do Senhor, aqueles que participam de uma mesa idólatra estão participando também da idolatria. E é esta associação que Paulo está falando. Não faça essa associação entre você sentar à mesa e participar da idolatria com os incrédulos. Não tem comunhão de luz com as trevas, de crente com incrédulos nesse sentido. Então, explicitamente, o texto está mostrando a associação de crentes com o paganismo. É o que o texto está mostrando de forma explícita. Nós não devemos fazer isso. Não devemos sentar à mesa com pessoas para compartilhar da sua idolatria, não participar da idolatria. Agora, implicitamente, quer dizer, está implícito no texto outras questões. E aí vem a questão mais comum que é usado sobre esse texto do jugo desigual, que é a questão dos casamentos de crentes com descrentes, com crentes com incrédulos. E aqui vem uma palavra para você. Bom, primeiro, você que está procurando um bom encontro e uma pessoa para você casar, você deve seguir a orientação bíblica, que diz para nós casarmos no Senhor, com uma pessoa que pertence a Deus. Desde o Antigo até o Novo Testamento, nós vemos esta orientação bíblica. O povo de Israel deveria procurar as suas esposas, os seus maridos dentro do próprio arraial. As pessoas que muitas vezes fizeram o contrário, né, que se misturaram com estrangeiros que não professavam a mesma fé, a Bíblia mostra de forma velada que esses casamentos não deram certo, que houveram muitos problemas entre a união do crente com um descrente. Então há ali uma reprovação em situações que a gente vê casamentos assim, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então a orientação bíblica é que você case com uma pessoa que professe a mesma fé. Assim você vai evitar muitos problemas. Problemas em que sentido? Você faz parte de uma igreja e você conhece alguém que tem um marido que não é crente e a esposa é crente e está na igreja, ou o contrário. Você conhece alguém assim, você percebe, ou você que está me assistindo é uma pessoa que está passando por isso, né? O seu marido não é crente, ou a sua esposa não é crente, você sabe das dificuldades que há. Então, por exemplo, você quer ir para a igreja e o teu marido fala, pô, você não vai ficar domingo aqui comigo, aqui em casa? Você já vai sair, já vai para essa igreja, já vai levar o colchão para a igreja, vai levar a mala para a igreja, você não sai dessa igreja. Aí você quer se envolver no ministério que vai demandar mais tempo para você que é um marido crente e a tua esposa não é crente. Ela vai dizer, poxa, mas de novo você vai para a igreja, a gente quer passear, eu quero viajar. Então você não vai conseguir dispensar o seu tempo para a obra de Deus, você não vai conseguir frequentar regularmente. Aliás, além disso, se você conseguir frequentar regularmente uma congregação, alguma coisa assim, você vai sozinho. Então encontros de casais, tomar a ceia que você deveria tomar com a sua família em comunhão, você vai tomar sozinho. Não só isso, imagina só a criação de filhos. Então, preste bem atenção, você que está namorando, um rapaz incrédulo, uma moça incrédula, preste bem atenção num exemplo que eu vou dar. Imagine que o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, sua noiva, é uma pessoa católica, que crê em imagens e que é devota a algum santo, por exemplo. Quando nascer a criança, quando você for criar o seu filho, você vai querer criar no caminho do Senhor, sem nenhum tipo de envolvimento com idolatria, nem com imagens. Ao contrário, o catolicismo vai fazer completamente o contrário. Então você imagina o que você vai ensinar. Olha, não vai rezar Ave Maria. O seu cônjuge vai dizer, não, vai rezar Ave Maria. Aqui eu não estou nem falando de crente com descrente, né? Aqui eu estou falando de crente com católico. Então você imagina um descrente. O que ele vai ensinar? Que tipo de
de princípios morais e éticos, um descrente vai ensinar para o teu filho crente que você quer ensinar o caminho do Senhor. Imagina casar, imagina só o casamento, sem filhos. Imagina só que você casou com uma pessoa que professa uma religião espírita ou uma religião afro-brasileira que professa o candomblé, por exemplo. Com todo respeito aqui a todas as religiões. Estou trazendo até aqui uma orientação para você que talvez é do candomblé ou outra religião. Você acha que vai dar certo casar com um crente, por exemplo? O crente vai dizer assim, jamais faremos esse sacrifício, jamais faremos essa macumba, jamais invocaremos Exu ou alguma coisa nesse sentido, faremos um despacho, né? Então, agora você imagina um casamento assim. É muito complicado, praticamente impossível. Por isso que a Bíblia diz, quando você for casar, case no Senhor. Com respeito às viúvas, olha o que Paulo diz também quando elas estão autorizadas a contrair novas núpcias porque morreu o seu marido. Veja o que Paulo fala na sua carta aos Coríntios. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que é casar no Senhor? É casar quando você vê que a pessoa pertence a Deus, a pessoa professa a mesma fé. Veja, se a pessoa não ama a Deus, vai amar você? Se a pessoa não respeita ao Senhor, respeitará você? A pessoa que não teme a Deus, não teme o inferno, vai temer um adultério, uma traição ou coisas assim? Então pense bem, particularmente eu como pastor, eu sou pastor há 19 anos, e eu já não faço mais casamentos de pessoas que não professam a mesma fé e mais, não faço casamentos de pessoas que não estão na igreja. Se a pessoa, eu sou crente, o outro também é crente, mas eu não vou em nenhuma igreja, eu não faço esse tipo de casamento. Por quê? Aqui abrindo um parêntese, né? Porque essas pessoas não querem um pastor, eles querem um mestre de cerimônia. Eu não fui chamado para ser mestre de cerimônia. Contrate uma pessoa então, contrate um DJ, alguém que fale bem, e essa pessoa fará a sua cerimônia. Se você quer um pastor mesmo, você quer ser pastoreado por ele, quer ser discipulado por ele, quer ser ensinado por ele. Então, geralmente chamam o pastor em duas ocasiões, né? Ou para o velório, aí eu vou em todos, de crente, descrente, quando me convidam, e casamento, né? Então, eu quero um pastor, quando que eu vou precisar de um pastor? Quando eu for casar, eu vou chamar o pastor, né? Então, a pessoa nunca vai na igreja, não frequenta nenhuma congregação, não é discipulado, mas na hora que vai casar, agora eu preciso de um pastor para me casar. Então, eu não faço esse tipo de casamento. Quando alguém me liga e fala, bispo, você faz meu casamento? Eu pergunto, você está na igreja? O seu noivo, sua noiva está na igreja? Está em qual igreja? Está sendo discipulado? Por que você quer que eu case você? Se é de outra igreja, por que o seu pastor não faz o seu casamento? Ligo para o outro pastor para saber, né? Se é da nossa congregação, está frequentando a nossa congregação, não está frequentando, senão não há possibilidade de união da luz com as trevas. Haverá muitos problemas ali e eu não sou mestre de cerimônia, sou um pastor cristão que estou fazendo ali uma cerimônia de união entre pessoas que têm uma aliança e essa aliança tem que ser uma aliança no Senhor. Fora isso, de forma bem prática aqui para nós concluirmos esse vídeo, a maior parte das perguntas também não é só com relação à sociedade conjugal, mas à sociedade profissional e empresarial. Será que eu posso fazer uma sociedade com uma pessoa ímpia? Aqui vai a mesma situação, está implícito no texto, não entrar em julgo desigual. O ímpio, ele não terá as mesmas questões de ética e moral de um cristão. Então, para você tá na sua empresa, está no seu negócio, o seu princípio de ética está acima do lucro. Para o ímpio quer saber do lucro muito mais do que a questão de ética. Para você, sonegar imposto é um pecado, porque a Bíblia fala, dá a César o que é de César. Para o ímpio, quando ele sonega o imposto, ele consegue ludibriar o governo, ele teve uma vitória. Não há ali o mesmo princípio.
para você contar uma mentira ao telefone, a um cliente, a um fornecedor, é um pecado grave. O diabo é o pai da mentira. Você não mente, não dá falso testemunho. É um princípio cristão. Já para o ímpio, tem aquela famosa frase da mentirinha branca ou a mentirinha cor-de-rosa, que não faz mal para ninguém. Aquela mentirinha que é só porque eu precisei falar isso. Para você isso não funciona, nem no telefone, nem no atendimento de um cliente. Como é que vai ser essa sociedade? Os princípios de moral e ética estarão acima do lucro ou o lucro estará acima dos princípios de moral e ética? Então cuidado ao fazer uma aliança com uma pessoa que não teme ao mesmo Deus que você teme. Então, de forma bem prática, para concluir esse vídeo, a Bíblia mostra que o jugo desigual, ela é explicitamente a união entre paganismo e o cristianismo, que não deve acontecer, isso é um jugo desigual, mas implicitamente em todas as áreas da nossa vida, em que haverá uma aliança entre uma pessoa crente e um descrente. Isso não quer dizer amizades, nós não estamos fora desse mundo, não é para sairmos desse mundo. O que está falando aqui no texto é sobre a associação que vai prejudicar a tua caminhada cristã e vai fazer até inclusive você pecar em alguns momentos. Então tome cuidado com isso, peça sabedoria. Para concluir agora uma coisa importante, se você está casado com uma pessoa que não é crente, esse texto não te dá aval para você se separar. Muito pelo contrário, você deve orar pelo teu marido ou pela tua esposa para que ele se converta e não destruir sua família por causa disso. Se você já casou, já está casado, agora você não separa mais. Agora você ore ao Senhor para que haja uma conversão verdadeira do seu cônjuge. Não há aval nesse texto para separação. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te alimentado, te ensinado, te fortalecido. Se você gostou e acha que é relevante para mais pessoas, eu sugiro que você compartilhe com todo mundo, nos grupos da igreja, para os seus amigos, mande para todo mundo esse vídeo, nos grupos que você conhece. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um like para a gente se você gosta desse conteúdo. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, tem o lugar.